Relembrando o ensino fundamental 2, onde vocês aprendem as formas nominais dos verbos. É o infinitivo, como julgar, primeira conjugação, correr, segunda conjugação, sorrir, terceira conjugação, o gerúndio, que termina em NDO, então julgando, correndo, sorrindo, partindo, fazendo, eu tenho gerúndios. E o particípio que termina em ado ou ido, julgado, corrido, sorrido, sim, existe o termo, a palavra sorrido, é um particípio. Bom, relembramos aí nessa tabelinha as formas nominais do verbo. Nós relembramos na primeira videoaula que o conceito de verbo, que a gente aprende lá ao longo do ensino fundamental 2, que a gente já começa a aprender no final do ensino fundamental 1, que o verbo ele pode indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Só que o verbo também pode ter valor nominal, que é no caso as formas nominais. São formas de verbos que em determinados contextos assumem características dos nomes. Que pode ser, ele pode estar assumindo a característica de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Já nas locuções verbais, essas formas nominais têm valor verbal, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Vamos ver a primeira forma nominal, que é o infinitivo. Bom, o infinitivo é uma forma nominal que, além de ele indicar uma ideia de ação, tá? Vamos levar as malas. Neste caso aqui, o verbo levar, que termina no infinitivo, na primeira conjugação ar, né? Levar está no infinitivo, terminando na primeira conjugação ar, ele está dando uma ideia de ação. Ó. Vamos levar as malas, né? Praticar a ação de levar as malas. Ok. Só que o verbo no infinitivo, ele pode ter valor de nome, ou seja, o valor de substantivo. Aqui ele está indicando uma ação. Vamos levar as malas. Agora, nesta frase aqui, ó, o saber traz novas ideias. O saber traz novas ideias. Bom, eu tenho aqui o verbo saber no infinitivo. Mas quando eu me refiro o saber traz novas ideias, eu estou dizendo que o saber, que o conhecimento, o estudo, o aprendizado traz novas ideias. Então, esse verbo aqui no infinitivo, ele assume um papel de substantivo. E ele, inclusive, está antecedido do artigo masculino o. Então, se esse infinitivo aqui está antecedido do artigo o, ele está substantivado. Então, o saber, o conhecimento. Portanto, nesta oração aqui, o verbo, o infinitivo saber, ele não está nos passando uma ideia de ação. Sim, ele está passando um valor de substantivo. O saber, o conhecimento traz novas ideias. Tá? E atenção aqui no o, né? Que está substantivando. Ok. O outro exemplo é a placa proibido estacionar. Nesta placa aqui, proibido estacionar, o verbo estacionar no infinitivo, terminando a primeira conjugação ar, ele assume valor de substantivo. Por que ele assume valor de substantivo? Proibido estacionar. A placa está dizendo é proibido estacionar. Então, está aqui o meu verbo elíptico. O que é o que é verbo elíptico? É aquele que não está escrito de forma explícita na oração, mas está implícito. Então, eu consigo identificar pela desinência do verbo que é o verbo é. É proibido estacionar. Então, aqui eu tenho o verbo
E eu tenho aqui, é proibido o quê? Estacionar. Então, este verbo no infinitivo aqui, ele está sendo um complemento, certo? Então, ele é um complemento nesta oração como um todo. É proibido o quê? Estacionar. Então, ele está assumindo um papel de complemento. Por isso que ele assume o valor de substantivo na oração. Tá? Por isso, ó, ficou horrível aqui, mas dá para entender. Então, ele assume um valor de substantivo na oração, porque ele está sendo um complemento. É proibido. Proibido o quê? Estacionar. Então, ele assume o valor de substantivo, tá? O valor de substantivo. Tá? Então, tá aqui. Certo? Então, explicado o infinitivo, a primeira forma nominal. Bom, o infinitivo, ele pode ser classificado em infinitivo impessoal e pessoal. O infinitivo impessoal é aquele que o verbo sem ligação com as pessoas do discurso. Por isso, ele é chamado de infinitivo impessoal. Então, ele não tem ligação, tá? Ele não tem ligação com as pessoas do discurso. Por isso, nós chamamos de infinitivo impessoal, tá? Amar, né? Primeira conjugação. Correr, que termina em er, segunda conjugação. Contrapor, termina em or, pertence à segunda conjugação. Não é muito usual, né? Mas contrapor também pertence à segunda conjugação. Então, amar, ceder, contrapor, rir, que termina em ir, terceira conjugação. Ele não é flexionado, então não é flexionado. Bom, o verbo infinitivo pessoal, ele é flexionado. Por que que o verbo é flexionado? Porque é sempre relacionado às pessoas envolvidas no discurso. Por isso, denominado infinitivo pessoal, porque ele está relacionado diretamente às pessoas envolvidas no discurso. Aqui eu tenho o verbo no infinitivo, amar eu. Agora, quando eu for me referir a tu, eu vou me referir a amares tu. Então, o verbo aqui, no infinitivo, ele flexiona, tá? Para concordar com o pronome pessoal tu, tá? Amar ele, tá concordando com ele. Amarmos nós, amar de vós, amarem ele. Então, o infinitivo pessoal, ele é sempre relacionado às pessoas envolvidas no discurso. Aqui nesse exemplo, as pessoas envolvidas no discurso são os pronomes pessoais, né? Aqui. Muito bem. Essa é as observações do verbo, a forma nominal no infinitivo. Impessoal não é flexionada, pessoal é flexionada. Nas locuções verbais, essas formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio, elas têm valor verbal, tá? Locução verbal, eu tenho um exemplo aqui. O sol vai nascer às 5 horas e 47 minutos. O primeiro verbo é o verbo auxiliar e o segundo verbo é o verbo principal, que vai ser formado por uma das três formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Neste caso aqui, ele é composto pelo infinitivo. Então, eu tenho dois verbos aqui, ó, auxiliar e principal, cumprindo a mesma ação verbal, ou seja, um depende do outro para ter sentido. O sol vai às 5 horas e 47 minutos, fica sem sentido. O sol nascer às 5 horas e 47 minutos
soa mal aos nossos ouvidos, né? A gente precisa do verbo auxiliar para ter sentido na oração. Então, eles cumprem a mesma função verbal aqui. Então, o sol vai nascer às 5 horas e 47 minutos. O vai é o verbo auxiliar e o nascer é o meu verbo principal. Portanto, na locução verbal, o infinitivo tem valor verbal e cumpre a função de verbo principal. Aqui, quero ver o nascer do sol. No caso, aqui, o verbo nascer, ele está cumprindo o valor nominal de substantivo. Quero ver o nascer do sol, quero ver a beleza do sol. Então, ele está cumprindo um valor de nome. Quero ver o quê? O nascer do sol. Ó, o artigo o, substantivando o meu infinitivo. Então, ele tem valor de substantivo. Certo? Aqui eu tenho a forma nominal gerúndio. Gerúndio que ele termina em NDO. O gerúndio ele significa uma ação em andamento ou ele pode assumir o valor de advérbio ou de adjetivo, quando ele assume valor de nome. Primeiro exemplo, sorrindo ela entrou na sala. De que forma ela entrou na sala? Sorrindo. Então, eu tenho aqui um advérbio de modo. No segundo exemplo, jogue a água fervendo sobre o pó do café. Jogue a água fervendo. Água é o substantivo e fervendo é a característica que eu estou dando à água, ou seja, que ela está muito quente. Então, jogue a água fervendo sobre o pó de café. Jogue a água extremamente quente sobre o pó de café. Então, aqui assume um valor nominal de adjetivo, porque eu estou caracterizando o meu substantivo água, certo? Eu estou dando a característica dele, que ele está fervendo, ou seja, está muito quente. Terceiro exemplo, a água já está fervendo. Aqui eu tenho uma locução verbal. Está é meu verbo auxiliar, que sempre vai flexionar, né? Para concordar com o sujeito da oração, aqui nesse caso, a água é o sujeito. Fervendo é o meu verbo principal, que é formado por uma das formas nominais, que neste caso aqui é formado pelo gerúndio. Então, neste caso aqui, ele assume o valor verbal, ou seja, do verbo principal. E aqui tem o seguinte exemplo. Vou estar transferindo o senhor para o setor responsável. Aqui eu tenho o verbo vou, mais verbo infinitivo e mais verbo gerúndio. Então, vou estar mais gerúndio. Vou estar transferindo o senhor para o setor responsável. Será que está certa esta colocação? Que muitas atendentes de telemarketing utilizavam esse tipo de colocação, assim, até por desconhecimento, não só delas, mas como de muita gente, né? São os vícios de linguagem que a gente tem e por a gente não saber, ou às vezes a gente estudou há muito tempo atrás e não se lembra, acaba cometendo. Vou estar mais gerúndio é errado, tá? É errado. Transferir uma ligação é uma ação pontual e não contínua. Por isso está errado a colocação vou estar transferindo o senhor para o setor responsável. Telemarketing, como uma secretária, enfim, profissionais que muitas vezes, por a gente não ter conhecimento, né, é um vício de linguagem que a gente tem.
Porém, a locução com gerúndio é legítima se de fato indicar ação naturalmente estendida. Vou estar trabalhando no turno da tarde. Ocorrência de uma simultaneidade de ações. Vou estar viajando no momento do jogo. Daí sim, está correto esse emprego. Aqui eu tenho a forma nominal particípio. O particípio, ele pode ser uma ação concluída, os exercícios foram resolvidos, né? Então, os exercícios foram resolvidos. Aqui eu tenho o verbo auxiliar foram, o verbo principal resolvidos. No caso aqui, o particípio assume valor verbal, onde o verbo, na locução verbal, ele assume o verbo principal. O particípio, ele pode ter valor de nome, de adjetivo, né? De adjetivo é uma característica, uma qualidade, um estado que eu dou ao sujeito. Trago os exercícios resolvidos para a aula. Eu pratico a ação de trazer. Está aqui o meu verbo indicando a ação, né? Eu trago. O quê? Os exercícios resolvidos, os exercícios prontos. Então, aqui o meu particípio assume valor de nome, de adjetivo. Então, nas locuções verbais, as formas do infinitivo, gerúndio ou particípio que expressam o sentido do processo verbal ocupam o papel de verbos principais e não são flexionados nas orações, enquanto os verbos que se associam a elas são chamados de verbos auxiliares. Esses sim são flexionados para concordar com o sujeito da oração. Então, as locuções verbais. A locução verbal é composta por verbo auxiliar mais verbo principal. Pois bem, nas locuções verbais, o verbo auxiliar responde pelas noções gramaticais da pessoa. Se está na primeira, segunda ou terceira pessoa do número, singular ou plural, tá? Do tempo, se está no presente, no pretérito ou no futuro. Do modo, se está no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. No aspecto, né? Se está no perfeito, que é ação concluída, finalizada, ou no imperfeito, quando a ação não está concluída. E na voz, né? Na voz ativa ou na voz passiva, que são as vozes verbais que nós vimos na videoaula anterior. Nós vimos a voz ativa e nós vimos a voz passiva, né? E nós vimos também a voz reflexiva. Por isso que o verbo auxiliar, ele é conjugado, ou seja, ele é flexionado, porque ele vai responder a todas essas noções gramaticais, que envolvem pessoa, número, tempo, modo, aspecto e voz. E o verbo principal responde pela ideia central da locução e se apresenta no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, ele não é flexionado, somente o verbo auxiliar. Os verbos mais usados como auxiliares são ser, estar, ter e haver. Os mais comuns, mas podem existir também outros verbos funcionando como auxiliares, como os verbos andar, continuar, dever, ir, necessitar, permanecer, poder, precisar, querer, vir, entre outros. Aqui eu tenho um exemplo de um verbo auxiliar mais infinitivo, né? Quero, meu verbo auxiliar, ler o meu infinitivo, né? Ó, o verbo auxiliar concordando com o sujeito que está aqui na oração.
o sujeito desinencial ou o sujeito elíptico, né? Que é aquele que não está escrito de forma explícita na oração, mas eu consigo compreendê-lo pela forma verbal. Aqui eu tenho um exemplo de um verbo auxiliar mais gerúndio, estou, eu, estou, verbo auxiliar, concordando com o sujeito eu, assistindo o meu gerúndio a um ótimo filme. Aqui eu tenho um verbo auxiliar mais um particípio, a escola será o meu verbo auxiliar, concordando com o sujeito a escola, reformada é o meu particípio.